Oi gente, tudo bem com vocês? Voltamos com mais uma aula de matemática e eu sou Jéssica e te convido a assistir essa aula comigo. O nosso conteúdo da aula de hoje vai ser um pouquinho diferente, tá gente? O pessoal do nono ano que fez aí um simulado pro SPAES, esse é pra vocês. Mas antes de continuarmos, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos. E nós vamos agora para a correção do simulado. Me acompanhe. Primeira questão. Observe os triângulos a seguir. Qual deles tem um ângulo A medindo 60? Então aqui, gente, esse nosso primeiro triângulo de cara, a gente já vê que ele é um triângulo escaleno, né? Então ele vai ter todos os lados diferentes, consequentemente os ângulos vão ter medidas diferentes. O meu segundo triângulo é um triângulo retângulo, então ele possui aqui um ângulo de 90 graus e os outros ângulos são congruentes, né? Então automaticamente aqui vai valer 45 graus. E o meu terceiro triângulo, ó, eu tenho essas medidazinhas aqui indicando que ele é um triângulo isósceles. Então se ele é isósceles, os meus ângulos vão ser congruentes. E se meu ângulo B é 60, o ângulo A também vai ser 60. Então, se eu já achei o meu triângulo com valor de 60, eu não preciso nem olhar aqui o próximo, tá, gente? O item C. A nossa primeira questão, gente, foi muito fácil, né? Basta a gente relembrar aí as propriedades dos triângulos. Segunda questão. Considere a figura a seguir. E aqui a gente tem um trapézio. O trapézio a gente tem a base maior, que é que fica embaixo de 20, e em cima a base menor, que eu somando aqui vai dar 18. Então, nesse caso, eu vou ter que calcular a área de todo o meu trapézio, né? Vou ter que aplicar a fórmula. Bora ver como que fica. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. A minha base menor eu tenho aqui 18. A minha base maior eu tenho 20. Vezes 10 da altura aqui, ó. Esses dois 5 aqui somam 10. 20 mais 20, 38. 38 vezes 10, 380. Se dividir por 2, 190. Então, esse 190 é a área do meu trapézio, tá, gente? Só que ele quer saber a área em cinza, né? Então, a gente vai ter que subtrair essa parte em branco, que é a nossa área desse triângulo aqui, ó. Então, a gente vai ter que aplicar aqui a fórmula do triângulo, que é base vezes altura. Fazendo, então, aqui a área do meu triângulo, a gente vai obter 25 de área. Então, a gente vai só pegar esse 190 e diminuir pelos 25. Encontrando aqui o valor de 165, então, aqui o meu item é o item B. Gente, outra coisa, tá? Estamos aqui testando esse modelo, então minha letra vai ficar feia no vídeo mesmo, mas o importante é você saber o que eu estou escrevendo. Então, bora para a terceira questão. Ana é 2 anos mais velha que Paula. Sabendo que o dobro da idade de Ana hoje será igual à idade de Paula daqui a 10 anos, pode-se afirmar corretamente que o sistema que representa essa situação a gente já teve a aulazinha, né, gente, sobre sistema de equações do primeiro grau. Mas aqui nesse caso a gente não precisa descobrir a idade de ninguém, né? A gente quer só que represente essa equação e qual item que dá certo. Então, bora aqui anotar as informações. Para Paula, botar P de Paula, eu vou adquirir o X. E a Ana, vou colocar o A de Ana, vou agregar aqui X mais 2, né? Porque é o que a questão está dizendo. Agora, organizando, lendo novamente aqui o enunciado da nossa questão. A Ana é 2 anos mais velha que Paula. Então, a Paula ela é a idade de Ana mais 2. Sabendo que o dobro da idade de Ana, quem é Ana? A Ana é aqui, ó, 2x. Será igual à idade de Paula mais 10, né? Porque daqui a 10 anos. Então, nosso item correto aqui vai ser o item B. Próxima questão. Observe a tabela abaixo, que apresenta a velocidade constante de um carro, medida nos instantes T0, T1, T2, T3 e T4, né, gente? Aqui a gente tem que observar a tabela e o gráfico. Então, bora lá. O tempo no T0, o que a questão está dizendo? Que já começou aqui na velocidade 20. Então, eu tenho que procurar aqui um gráfico, que o meu primeiro ponto já saia do 20. No item A, começa do 0, então não. O item C ele começa do 20, ó. O meu item B não, mas o item D também começa do 20. Então até agora o item C e o item D. Mas para isso a gente tem que continuar a observar a tabela para ver qual gráfico vai bater. No T1, após o 20, o gráfico mostra aqui, ó, que foi pro 40, né? Então, no item C, ele chega a mudar, gente, a velocidade bem aqui, ó. Não chega nem a ser exatamente 40, chega próximo, mas ainda não é o 40. E já no item D, ele tá bem mais próximo aqui, ó. Então, até agora, o item dele tá mais parecido. Mas vamos continuar na tabela. Então, no T2, eu vou ter agora 40 novamente. Então, ele manteve a velocidade, né? Nesse meu item
item C, ela já começa a subir. E não é isso que o meu gráfico, né, que a minha tabela está mostrando. Ela mostra que teve uma constância. Então, continua aqui, ó, no 40, depois desce para o 30 e depois sobe novamente para o 50, né? Então, o meu gráfico aqui que bate com as informações da tabela é o gráfico de item D. Então, já marca aqui. Questão 5. Um losango é um paralelogramo que tem 4 lados congruentes. Dentre as figuras a seguir, qual é um losango? Losango, quem lembra o que é um losango, né, gente? Tá na nossa bandeira do Brasil, né? E a questão aqui mostra que os lados são congruentes, né? Possuem a mesma medida. E aqui na nossa questão, nós não temos medidas em centímetros, em ângulos, mas nós temos, ó, esses tracinhos aqui indicando, tá? Então, esse meu primeiro aqui é um trapézio, não é um losango. Meu segundo aqui é um quadrado, não é um losango. E esse aqui é um paralelogramo, bem parecido com losango, tá, gente? Mas, ó, os lados não são congruentes. E esse meu terceiro, eu tenho aqui um tracinho para cada lado, indicando que os lados possuem a mesma medida. Então, meu losango aqui vai ser a figura 4, item D. Questão 6. Observe as figuras a seguir. Figura 1 e figura 2. Cada quadradinho da malha da figura 1 tem 2 centímetros de lado. Então, aqui vai ter 2 centímetros. E da malha da figura 2 tem 1 centímetro de lado. Então, aqui vai ser 1. Sabendo disso, é correto afirmar que as áreas das figuras 1 e 2 em centímetros são, respectivamente, né, gente, na ordem. Cada quadradinho desse eu vou ter 2 centímetros de lado, né? E pra gente calcular a área do quadrado, a gente sabe que é lado vezes lado. Então, se eu tenho aqui, vamos contar quantos quadradinhos a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter aqui 5 quadradinhos, né? Só que cada quadrado desse tem a área de 4 centímetros quadrados. Por quê? Porque a área do quadrado é calculado pelo produto de seus lados, né? Então, se aqui cada quadrado tem 2 de lados, então a área deles é 4. E 4 vezes 5 é 20. Essa minha primeira figura tem 20 quadrados de área. E a minha figura 2, ela tem 1, então cada quadradinho desse vai ter a área de 1 centímetros quadrados. Vamos contar agora quantos quadradinhos nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui eu tenho 10. O item que eu possuo 20 e 10 é o nosso item B. Questão 7. Considere as expressões algébricas a seguir. Para x menos 2, é correto afirmar que seus valores são respectivamente. Então, a gente vai ter o quê? Que substituir esse x pelo menos 2 e resolver as expressões. Começando aqui por esse de cima, né? Vamos substituir o menos 2 que a questão deu nessa nossa expressão. Então, vai ficar, só apagar esse menos aqui, gente, para não confundir com o sinal, né? Menos 2 ao quadrado, menos 3 vezes o menos 2, que é o meu x. 2 ao quadrado é 4, como está negativo, ele vai ficar positivo. Agora aqui, gente, ó, 3 vezes o 2, eu vou obter o 6. Como são negativos, negativo com negativo, positivo. Então, vai ficar 4 mais 6 mais 1. 4 mais 6, 10, mais 1, 11. Então, essa nossa primeira expressão é 11, tá? Agora, a gente vai para a segunda expressão. Menos 2 ao quadrado, mais... Lembrando que eu estou substituindo menos 2 pelo x, né? Que é o que a questão está pedindo. 5 vezes menos 2, menos 3. Gente, muito cuidado, tá? Quando estiver envolvendo operações com números inteiros, porque se você errar aí a regrinha de sinal, ela vai mudar totalmente o seu resultado e aí você vai acabar errando. Mas aqui, ó, 2 ao quadrado é 4. Menos com menos, 4 fica positivo. Só que com esse menos de fora, o 4 vai ficar negativo. Então, menos 4, agora aqui, ó, 5 vezes 2, 10. Sinais diferentes, sinais negativos. Sinal negativo. Então, é menos 10. Menos 3. 4 mais 10, 14. Com mais 10, 4 mais 10, 14. Com mais 3, 17. Então, o resultado aqui é menos 17. Então, meu item que possui 11 e menos 17 é o item C. Oitava questão. Observe as figuras a seguir. Figura 1, eu vou ter aqui um triângulo equilátero. Figura 2, eu vou ter um trapézio, tá, gente? Com, ó, 2 ângulos retos. Esse ângulo aqui, ele vai ser obtuso. E esse ângulo aqui, não, ele vai ser um ângulo agudo, tá? Mas a questão aqui, né? Qual delas tem 2 ângulos obtusos?
né? Aqui eu vou ter apenas um. Figura 3, outro trapézio, ângulos da base com a mesma medida e os de cima também, tá, gente? Só que observando aqui, esses ângulos de baixo, eles possuem valores menores que 90 graus, né? Porque 90 graus a gente sabe que é um ângulo retinho assim, ó. E aqui não é 90 graus, né? Então é menos. E esses meus aqui de cima, de cara, eles já são ângulos obtusos, né? A gente tem que prestar aqui atenção na abertura, né? Quando não tiver valores, na abertura desse ângulo, né? Porque para ser reto, seria uma reta. E na minha figura 4, eu tenho um triângulo retângulo. A gente sabe que nenhum dos ângulos são obtusos. Então, o meu item correto aqui é a figura C. Questão 9. Um quadrado A de perímetro igual a 20 centímetros e área de 25 foi duplicado. Vamos aqui anotar essa primeira informação, né? O nosso primeiro, vou anotar aqui em cima, tá, gente? O quadrado A, ele tem o perímetro de 20 e a área de 25. Lembrando que a área é o produto dos lados, né? Então, para ter dado 25, esse meu quadrado A, ele possui aí 5 centímetros de lado. Vou colocar aqui 5 centímetros. Foi duplicado, transformando-se no quadrado B. Então, vamos aqui fazer o quadrado B. Se foi duplicado para 5, então ele vai ter lado 10, não é isso? Então, o perímetro dele vai ser 40, porque é 4 lados medindo 10. E a área dele, se eu tenho 10 de lado, 10 vezes 10, aqui eu vou obter 100. E o nosso quadrado C, ele foi reduzido à metade. Então, quadrado C, perímetro. Se ele foi reduzido à metade dos 5 aqui, ele é o quê? 2,5, não é isso? Só anotando aqui. Então, se ele tem um lado de 2,5, o perímetro dele vai ser 10 centímetros. E a área do nosso quadrado C é 2,5 vezes 2,5, que vamos obter o 6,25. Anotadas as informações, né? A gente sempre está anotando para a gente não confundir. Vamos ler o restante da questão. Nessas condições, é correto afirmar que item A área de B é 50 centímetros quadrados. Cadê o nosso B? A nossa área é 50? Não, então não é o item A. Item B, a área de C é 25 centímetros. Aqui, ó, quadrado C, a nossa área é 6,25, né? E não 25. O item C, o perímetro de B é igual a 40. Quadrado B, perímetro 40, né? Então, até agora o nosso item C é o correto. Mas vamos conferir agora o item D. O perímetro de C é 20. Nosso quadrado C. E o perímetro não é 20, né, gente? É 10. Então, nesse meu caso, o item correto é o item C. Próxima questão. Vamos agora para a questão 10. Observe os pontos localizados no plano cartesiano. O par menos 2 e 1 corresponde ao ponto. Então, nesse caso, analisando aqui, ó, menos 2 vem primeiro, então o menos 2 é x e o segundo é o y, né, gente? E a gente tem que obedecer essa ordem. Então, menos 2 na reta x e o 1 na reta y, tá aqui. Então, se eu ligar aqui, ó, o nosso ponto correspondente ao ponto A. Então, o item correto, nosso item A. Próxima questão. Vamos para a questão de número 11. Carol construiu um envelope de cartolina. Veja a figura dele aberta. Sabendo que as dimensões estão em centímetros, é correto afirmar que a quantidade mínima de cartolina gasta por Carol foi de... Então, aqui primeiro, ó, temos 2 retângulos, né? A gente vai somar a área desse retângulo. Só que eu não vou fazer separado, a gente vai logo juntar os dois, ó. E a área do retângulo a gente mede por comprimento vezes largura, né? Então, aqui eu vou fazer 12 mais 12 é 24, 24 vezes 25. Que a gente vai obter o valor de 600. Aqui a gente não vai ter a resposta 600, né, gente, no nosso item. Mas 600 é a quantidade mínima que a Carol devia ter gasto. Então, 600 é o valor mínimo que a Carol, né, devia ter gasto para fazer esse desenho aqui na cartolina. Como não tem 600, a gente não pode dar menor, né? Porque 600 é o mínimo, então a gente tem que colocar o valor maior que seja mais próximo de 600. Que aqui então vai ser o nosso 750, né? Que é maior que 600 e dá para Carol fazer aí seu desenho e sobrar. Próxima questão. Questão 12. Observe a figura abaixo. Se suas medidas estão em centímetros, é correto afirmar que o perímetro da figura é. Perímetro não é área, né, gente? Perímetro basta a gente somar os lados. 3 mais 3, 6, com mais 4, 10, com mais 6, 16, com mais 5, 21. Então, aqui é o nosso item A. Próxima questão.
Questão de número 13. Observe a reta numérica a seguir. Os pontos que correspondem aos números 2 e menos 3 são respectivamente. Então, respectivamente, na ordem. Tá dando primeiro aqui quem? O 2. Então, quem é que tá no 2? Lembrando que o 2 é positivo. Pro lado direito da nossa reta, ele para aqui, ó, ponto 1, ponto 2, no nosso A. Então, o 2, ele é A. E o menos 3, ele tá para o lado esquerdo da nossa reta, contando aqui 1, 2, 3. Então, aqui é nossa letra B. Então, nosso item aqui, né, gente, é o A. Sempre é prestar atenção, tá, gente, nesse respectivamente. Porque às vezes você procurasse aqui sem ser fora da ordem, talvez você iria marcar o item errado, né? Que seria menos 3, seria o D. E aí o 2 você colocaria o A ou o C e acabaria errando a questão. Então, muita atenção nesse respectivamente, né, gente? Então, vamos para a próxima questão. Questão de número 15, tá, gente? Ela tá nula, né? Então, a gente vai pular para a questão 16. Vamos lá. Qual o resultado correto da expressão a seguir? Eu tenho aqui nesse meu primeiro parênteses, menos 2, menos 5 vezes 4. Vou ter que resolver primeiro esse aqui, tá, gente? Multiplicação. Então, 5 vezes 4 é 20, menos 2 com menos 20, menos 22. Vou abrir aqui, ó, o meu colchete, já eliminei os parênteses, vai ficar só o colchete. Menos com menos é mais, eu vou repetir novamente aqui o 19. Vou colocar o colchete e elevar ao quadrado, né, gente? Ó, tudo isso aqui, ó, tá ao quadrado. Eliminei os parênteses, agora eu tenho só o colchete. Menos 22 mais 19, vamos ficar com menos 3. E o menos 3, ele é ao quadrado. Então, 3 vezes 3, né? 3 ao quadrado, vamos obter 9. E menos com menos aqui, ó, que a gente também levou ao quadrado, vai ficar mais. Então, o resultado dessa minha questão 16 é o item B, 9. Vamos para a próxima questão. Questão 17. Resolva o enigma abaixo. O triplo da diferença entre 100 e 78, dividido por 2 e acrescido de 1, que número é esse? Gente, sinceramente, eu adoro essas questões que usam um pouquinho de raciocínio lógico, né? Então, bora lá. Começando aqui, ó. O triplo da diferença entre 100 e 78. Então, primeiro eu vou calcular a nossa diferença entre 100 e 78, que a diferença, gente, é a subtração, né? Do maior pelo menor. Então, 100 menos 78, a gente vai obter aqui o resultado de 22. Então, triplo. Agora sim, a gente vai, ó, triplicar esse resultado aqui. 22 vezes 3. Vamos obter, então, 66 dividido por 2. Então, a gente vai fazer agora o 66 por 2, que é 33. Ou 33 feio, gente, mas é assim mesmo. Acrescido de 1. Então, só mais um. Vou obter, então, aqui 34. Então, nosso item é o item B. Muito facinho, né, gente? Vamos, então, para a próxima questão. Questão de número 18. Em um parque de diversão, há 12 triciclos e 24 motos. O número total de rodas dos triciclos em relação ao total de rodas que há nesse parque pode ser representado corretamente por, né? Qual fração aí dá pra gente representar? Vamos então anotar as informações. 12 triciclos, então vou ter o quê? 12 vezes 3, né, gente? Por quê? Porque triciclo tem 3 pneus. A gente vai obter aqui então 36. E 24 motos. Multiplicando então 24 por 2, porque cada moto tem 2 pneus. Vamos obter então 48. 36 em cima, sobre a fração de 36 mais 48. Repetindo o 36 em cima e somando o 36 mais o 48, vamos obter o resultado de 84. Mas eu não tenho essa fração nos nossos itens, então o que a gente tem que fazer? Simplificar. Se eu dividir em cima, eu tenho que automaticamente dividir embaixo, né, gente? Vamos dividir por 2, que vai ficar 18 em cima e 42 na nossa fração de baixo. Eu ainda consigo simplificar por 2 também. 18 por 2, vamos obter o 9. E 42 por 2, 21. Tanto em cima como embaixo, né, os números são ímpares, então eu consigo dividir por 3. 9 por 3 é 3. E 21 por 3 é 7. Esse é o máximo que a gente vai conseguir simplificar, né, gente? Então, tenho essa minha fração nos itens? Temos sim, tá, gente? É o item C. Então, o item correto é o item C. Próxima questão.
Questão 19. Quantas ordens decimais há no número 10,034? Podemos classificar essa questão aqui, gente, como uma das mais fáceis, né? Ordens decimais, né? Tá perguntando quantos números, quantos algarismos eu tenho após a minha vírgula, que são os números decimais. Contando aqui, então, 1, 2, 3, item B. Vamos para a próxima questão. Questão de número 20. Recebi 1.500, separei 300 para mim. Do restante, dei 1/6 para Luiz e 1/4 para Eduarda. O que sobrou, doei aos pobres. Em relação a isso, é correto afirmar que... Então, aqui, tinha 1.500 e separei 300 para mim, né, gente? Então, vou ficar com quanto aqui no final das contas? 1.200. Então, bora lá. Com base no 1.200 agora, viu, gente? Vou tirar 1/6 para Luiz. 1/6 de 1.200 é 200. Então, eu separei 200 e dei para Luiz. E 1/4 de 1.200, tá, gente? Então, 1/4 de 1.200 para Eduarda. Então, aqui eu tirei 300 para Eduarda. Se eu somar esses dois aqui, ó, eu vou obter 500. Então, tirando esses 500 do 1.200, vai me sobrar 700. Então, eu doei 700 aos pobres, tá, gente? Então, aqui é o nosso item C. Questão 21. Considere as frações a seguir. Então, vou ter aqui 2/3, 12 quinzeavos, 8 nonos e 18 27avos. Duas são frações equivalentes a 6 nonos. Quais são elas? Equivalência de frações. Observando aqui as frações que a questão me dá, eu sei aqui que, por acaso, o 12 é múltiplo de 6 vezes 2 e o 18 é múltiplo de 6 vezes 3. Mas eu vou testar aqui, ó, vezes 3, tá, gente? Porque 6 vezes 3 eu vou obter 18 e o 9 vezes o 3 eu vou obter 27. E eu vou ter aqui uma fração equivalente, que é essa, né? Eu já sei que ela existe. Vamos fazer então, vendo aqui as minhas outras possibilidades, eu vou fazer então agora os 6 nonos. Eu não multipliquei aqui por 3, agora eu vou dividir, então nessa aqui eu vou dividir por 3, porque eu tô percebendo que tem frações menores, né? Então, eu vou dividir. Vamos ver o que que dá aqui. 6 dividido para 3, 2, e 9 dividido para 3, eu vou obter 3. Então, encontrei essa outra equivalência aqui, ó, 18 27avos e 2/3. E eu tenho essa opção, nós temos sim aqui no item C, tá, gente? E as nossas outras frações, uma, né, acaba sendo equivalente, mas aqui ela garante que são duas frações. Então, a única possibilidade é a fração multiplicada por 3 e dividido por 3. Vamos então ir para a nossa última questão, a questão 22. Os lados de um retângulo são representados por x mais 3 e x menos 3. Sabendo que a sua área é de 16 centímetros quadrados, é correto afirmar que seu perímetro é... Então, nessa questão, a gente vai ter que verificar as possibilidades, né? Vamos começar aqui pelo item A, o valor de 5. A gente vai pegar esse 5 e se substituir aqui ao x, para ver se a conta bate, né? Então, aqui, ó, vai ficar 5 mais 3, que vai ser 8. E 5 menos 3, que vai ser 2. E como tá falando que a área, quer dizer que foi multiplicado, né? Então, 8 vezes 2 é 16. Então, encontramos o valor do nosso x, né? Fomos por hipóteses, começando aqui pelo item A. Só que a questão está pedindo o quê, gente? O perímetro, né? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, se eu desenhar aqui, ó, um retângulozinho para vocês, eu sei então que o meu comprimento vai ser 8, que é o maior lado, 8 em cima, 8 embaixo, e que as minhas larguras, minhas laterais, vai ser 2. Então, aqui vai ser 2, aqui também é 2. E o perímetro é só a gente somar. 8 mais 8 é 16, com mais 4, 20. Então, a resposta da nossa questão 22 é o item D, 20 centímetros. Então, é isso, gente. Nós ficamos por aqui. Espero que você tenha tirado aí uma boa pontuação no nosso simulado e até a próxima.